Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Um dia sua mãe pediu para que ela levasse leite e pão para sua avó, que estava doente e que vivia numa casa na floresta. Chapeuzinho colocou o pão e o leite numa cesta e seguiu por um caminho pela floresta até a casa da sua vovó. Nesse caminho ela encontrou um lobo, que não a devorou naquele momento porque tinha caçadores por perto. Só que o lobo ficou sabendo para onde ela estava indo, e por um atalho pela floresta chegou à casa da vovó antes. Invadiu a casa, matou a vovó, colocou o seu sangue em um jarro de vinho, colocou a sua carne fatiada em um pote. O lobo colocou as roupas da vovó, deitou na cama e aguardou o Chapeuzinho chegar. Quando o Chapeuzinho chegou, o lobo, disfarçado de vovó, ofereceu carne e vinho à sua netinha, que aceitou. Ela comeu carne do pote, bebeu o vinho que estava no jarro. O lobo convidou o Chapeuzinho a deitar-se na cama com ele, mas pediu para Chapeuzinho tirar suas roupas antes. Chapeuzinho obedeceu, se despiu e deitou na cama com o lobo. Na cama, Chapeuzinho disse: "Nossa, vovó, que orelhas grandes você tem!" O lobo respondeu: "É para te escutar melhor, minha netinha." "Nossa, que olhos grandes você tem, vovó!" "É para te ver melhor, minha querida netinha," responde o lobo disfarçado. "Nossa, mas que boca grande você tem, vovó!" "É para te devorar melhor," responde o lobo em cima de uma gargalhada. O lobo devora Chapeuzinho e a história termina. Tiago, peraí, que história é essa? Não tem nada a ver do que eu vi quando eu era criança. Cadê o caçador? Cadê o final feliz? Pois bem, isso aqui é mais ou menos uma adaptação da verdadeira história de Chapeuzinho. E por que as histórias chegaram no ponto que nós conhecemos? Como elas eram dessa forma? Nesse vídeo você vai ver a evolução das histórias infantis, desde a sua origem até mais ou menos como você conhece hoje. Bora estudar! Contar histórias é algo tão antigo que a gente não consegue datar quando começou. Sabemos que essa arte é mais antiga do que a disciplina de história por si só. A ideia de contar histórias pode ter fins lúdicos, de entretenimento, se contar uma história para divertir um pessoal, mas também é uma forma de ensinamento. Inclusive, vários líderes religiosos ensinaram os seus conceitos utilizando parábolas, ou seja, contando histórias. Antes da televisão, antes do rádio, esses aparelhos criados para unir as pessoas, a ideia de se reunir contando histórias sempre foi dominante. Ainda hoje é dominante, tá? Tirando, é claro, a interferência de celular, redes sociais, o pessoal ainda se une para contar histórias. Um churrasco, uma confraternização, um happy hour, pode até ter o motivo da comida e da bebida. O pessoal vem para comer, vem para beber. Mas a manutenção, o sucesso desse evento social é a duração. E a duração muitas vezes vem da contação de histórias. Inclusive, na parte da comédia, para quem curte um pouco essa área, um gênero que cresce cada vez mais é o estilo stand-up, que meramente consiste num humorista em pé, sem figurino, sem um personagem, apenas lá contando histórias. O pessoal vai lá para sentar, para ouvir a pessoa contar histórias. Então é algo sedutor do passado que se mantém até hoje. Em um livro muito bom, uma pérola da literatura árabe chamada As Mil e Uma Noites, é a história de uma mulher chamada Scheherazade, que ela passa o livro contando histórias. Então a história de uma mulher contando histórias. E virou um grande best-seller da cultura árabe que o Ocidente abraçou, que ainda é inspiração para vários filmes, vários temas de novelas. A história, enquanto disciplina, valoriza muito os relatos. Nós chamamos de história oral, ou seja, uma fonte histórica advinda da oralidade. Depois de analisada bem essa fonte histórica, ela contextualizada, ela pode sim contribuir para compor parte de um panorama histórico de algum período. E as histórias de livros, inclusive, é a inspiração de muitos filmes que nós estamos acostumados a ver. Alguns diretores, alguns produtores, a partir do sucesso de algum livro, pegam aquela história e tentam transformar num novo meio para atingir um público. Claro que, não sei se é a opinião de vocês, mas nunca um filme conseguiu superar
a habilidade de contar histórias de um livro. Mas e as histórias infantis? Quando elas surgiram? Como a história foi daquele jeito que apareceu no começo desse vídeo para a situação que nós estamos hoje? Para que você possa entender isso, o mais importante é você entender primeiro o que é ser infantil. A ideia de infantilidade que nós temos hoje, que a gente consegue separar coisas de adulto, coisas de criança, isso é para menor de 18 anos, isso é para maior de 18 anos. Esse tipo de censura que nós criamos hoje não é algo comum na história. Durante a Idade Antiga, durante a Idade Média e boa parte da Idade Moderna, não tinha uma separação tão clara como nós temos hoje de coisas de criança e coisas de adulto. Repare que hoje a gente pode definir uma pessoa ser criança ou não a partir de uma data. Então, com 18 anos você é um adulto, com 15 anos você é um adolescente. Esse tipo de datação na história não existia, tá? A pessoa era tida como uma adulta quando ela estava preparada para os atos de adultos. Hoje em dia a gente tem muito adulto com uma mentalidade de criança, muita criança com atitudes de adulto. Esse tipo de divisão que nós temos hoje no mundo antigo era muito difícil, não existia. No caso das crianças, por exemplo, a visão sobre as crianças. Antigamente era muito simples. A criança é um adulto imperfeito. É um adulto em formação. Não é uma criança. Eu não vou tratá-la diferente. Claro, eu vou tratar ela de acordo com o momento que eu não sei que ainda ela é um adulto. No caso dos homens, por exemplo, será que ele consegue carregar esse peso, que é o peso que um adulto consegue? Eu vou testando. Às vezes com 12, 14 anos ele já consegue carregar o peso de um adulto, então ele é tratado como um adulto. No caso das mulheres, devido à questão da fertilidade, testava-se muito precocemente a fertilidade das mulheres. Então casava-se e a partir do casamento, que podia ser com as idades mais assim recentes possíveis, tem casamento com crianças de 8 anos, 10 anos. A Carlota Joaquina, princesa do Brasil, casada lá com o nosso querido Dom João VI, se casou com 10 anos de idade e Dom João VI tinha 18 anos. E como saber se ela é uma mulher? Testando, ou seja, colocando essa criança em provas quanto à sua fertilidade. Por mais medonho que seja para nós, no mundo antigamente era algo comum. Então a separação entre infantil e adulto é uma criação muito recente. E as histórias antigamente não tinham esse tipo de filtro que você conhece hoje. Entre os séculos 17 e 18, no auge do Antigo Regime, nós temos uma fase em que a população foi muito explorada pelos seus reis. E em muitos momentos, devido à carga de trabalho muito intensa, o momento lúdico dos seus empregados era no meio do trabalho. Então, em meio do trabalho, eles contavam histórias, no meio do trabalho, eles cantavam, e no meio desse trabalho juntava-se criança e adultos, e muitas histórias eram contadas. Só que as histórias, como você conhece hoje, com esse moral, com esse final feliz, com esse viveram felizes para sempre, não existia. Boa parte dessas histórias, elas tinham finais morais, mas que a pessoa tomasse cuidado, no sentido, olha, você viu com essa história que o bom é você não pegar um atalho na floresta. Você viu com essa outra história que você não deve dar atenção a estranhos. Então as histórias, elas eram extremamente violentas, elas eram extremamente realistas para que as pessoas conseguissem aprender com elas. E para os mais jovens, elas eram muito mais marcantes. Muitos artesãos e artesãs contavam as histórias enquanto trabalhavam. Inclusive os termos que você usa hoje, tecer uma história, costurar uma história, tem relação com a atitude, com o trabalho das artesãs, ao mesmo tempo contando histórias. Então elas tinham sempre essa pegada de choque de realidade. Quanto mais violenta ela fosse, quanto final mais drástico ela fosse, seria uma forma de ensinar muitas crianças com o futuro, né? Ensinar para elas se tocarem que o amanhã ou que o desconhecido poderia ser um local de perigo, um local que poderia atentar contra a sua vida.
Por isso que essas histórias são extremamente sangrentas e impactantes para nós que não vivenciamos isso, que nunca, obviamente, pensaríamos contar isso para as nossas crianças. O desenho Shrek, por exemplo, um dos pontos de destaque dele é pegar pelo humor essa quebra dessas histórias infantis, trazendo reações um tanto quanto contemporâneas para personagens dos contos de fadas. É isso aí, meninas. De agora em diante, nós vamos cuidar de tudo sozinhas. Então essa ideia foi meio que resgatada, só que claro, puxando um pouquinho mais para o humor. Mas a grande mudança vai ocorrer durante o século XVIII, graças a um escritor chamado Charles Perrault, conhecido como o pai da literatura infantil. Ele foi um artista, membro da corte de Luís XIV, e no final da sua vida, com quase 70 anos de idade, ele começou a reunir os contos populares que ele ouvia falar, que ele ouviu durante a infância, e trazer todos para uma obra, Os Contos da Mamãe Gansa. E nessa obra ele mudou o final. Ele é o responsável por colocar uma lição moral no final, colocar um final feliz, ou até aquela frase felizes para sempre. Por exemplo, na história da Chapeuzinho Vermelho, ele coloca um caçador no final, ele tira a Chapeuzinho, tira a vovó da barriga do lobo e dá uma lição moral às pessoas que leem a obra, mas sempre com um final feliz. E depois de Charles Perrault, surgiram outros autores com a mesma ideia, que qualquer notícia, qualquer obra, qualquer relato tem ao final uma lição moral. Os irmãos Grimm, por exemplo, que são famosos na Alemanha, que inclusive eles exigem ali a autoria de muitas histórias que nós conhecemos, que às vezes são atribuídas a Charles Perrault, eles também vêm com essa política, com essa ideia de trazer no final da obra um final feliz e uma lição moral. As histórias originais, como eu disse para vocês, eram muito mais sangrentas, a porrada era muito maior para as pessoas se tocarem do que elas tinham que fazer. Todas que nós conhecemos, inclusive a que eu citei do Chapeuzinho Vermelho, elas são extremamente macabras se vocês compararem com o que vocês conhecem. A história da Cinderela, por exemplo, que aliás tem datações dessa mesma história no mundo grego antes de Cristo ou até na China antiga, nós temos ali a versão europeia muito sangrenta antes do dedinho lá de Charles Perrault. Na versão europeia, sem a mudança desse autor, as irmãs malvadas de Cinderela, para conseguir colocar o pezinho no sapatinho de cristal, que aliás era um sapatinho de ouro, mas tudo bem, elas chegaram a cortar o calcanhar, uma delas, outra a cortar os dedos, na esperança de ser a escolhida pelo príncipe. E no final do livro, em vez de surgir ali uma punição, surgir uma fada madrinha, as irmãs são bicadas por pássaros até ficarem cegas. Então, bem diferente do que nós conhecemos ali nas obras já filtradas por Perrault. A Bela Adormecida, então, é muito mais macabra. Na história original, a Bela Adormecida adormece, só que o príncipe, em vez de salvá-la, violenta a Bela Adormecida, que dá à luz a crianças que são colocadas em seus peitos. E as crianças começam a morder tanto em busca de leite que, devido a esse ato quase de canibalismo, ela finalmente acorda. A Branca de Neve também tem uma versão muito macabra. A Branca de Neve não acordou com um beijo do príncipe, acordou porque o príncipe derrubou o caixão e ela desengasgou com um pedaço de maçã que estava na garganta. Em vingança, a Branca de Neve e o príncipe convidam a bruxa para o seu casamento, criam uma armadilha, prendem a bruxa, colocam um sapatinho de ferro nela e obrigam ela a dançar sobre o fogo até morrer. Então a gente tem versões muito diferentes que nós temos hoje, comparado ali, claro, a todo esse filtro que ainda as grandes produtoras, as grandes empresas filtram mais ainda. E qual princesa você é? Como é que é? Tem cabelo mágico? Não. Mãos mágicas? Não. Os animais falam contigo? Não. Já foi envenenada? Não. Amaldiçoada? Não. Sequestrada ou escravizada? Não, tá tudo bem? Querem que eu chame a polícia? Moral da história. Se a ideia de contar histórias for educar,
for entreter, só que respeitando, claro, o nível de amadurecimento de quem for ouvir essas histórias, essa arte tem que ser apoiada, ela tem que ser incentivada. Indico a vocês duas obras, Os Contos dos Irmãos Grimm, que é muito bom, e claro, um dos livros que eu mais amo da literatura árabe, As Mil e Uma Noites. São duas obras maravilhosas, recheadas de fantasias com contos incríveis. E claro, também, para manter o nosso final feliz para sempre, peço a ajuda de vocês curtindo o canal, curtindo a página, para que mais pessoas conheçam esse conteúdo, que nos incentive cada vez mais a criar novos conteúdos. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!